Jornalista, apresentador, repórter, assessor de imprensa, inclusive já foi colega aqui da nossa TV Câmara de São José, já esteve aqui neste posto, que neste instante eu estou. Mas não somente, também vereador aqui da Câmara Municipal de São José. Foi vereador lá atrás e agora volta a ser vereador. Estamos recebendo hoje o nosso TV Câmara Cast, Caê Martins. Que honra te receber aqui, um prazer enorme. Uma alegria é minha estar aqui, estar de volta a casa, nesse novo momento, nesse novo tempo, para contribuir, esperançar e transformar a nossa cidade. Para bater esse papo com a gente, estamos recebendo também aqui o nosso Fabrício Scandils, coordenador aqui da TV Câmara de São José. Maravilha ter você também com a gente, Fabrício. Estamos juntos sempre aqui. Maravilha. Caê Martins, o que um jornalista vai fazer na política? Acho que o jornalista, como todo cidadão, tem um compromisso de transformar a sua realidade. Acho que a nossa profissão nos permite olhar para os contextos com as múltiplas interpretações, o que nos traz um compromisso de também desenvolver diferentes soluções. Assim como todo cidadão, acho que o exercício do compromisso com a verdade, com a transformação da sociedade, permite trilhar esse caminho. Acho que essa vocação do jornalismo, que sempre me colocou em diferentes situações, em diferentes debates, me preparou e me trouxe até aqui. Maravilha. Porque eu te faço essa pergunta e eu gostaria aqui de até um pouco de contextualizar ela. Por quê? Porque no jornalismo, o Fabrício que também é jornalista, pode falar com propriedade, a gente pode dar uma grande contribuição. Mas na política a gente também pode contribuir. Onde é que você vê que a gente pode contribuir mais? Me parece que você achou um local em que você pode ser mais útil para a sociedade, ou estou errado? Eu gosto dessa análise ou dessa visão de que acho que não é mais ou menos, porque em toda a caminhada que faço, seja na campanha eleitoral ou no cotidiano, eu sempre destaco que todo cidadão, toda pessoa é um ser político, porque a nossa sociedade, as nossas decisões são todas frutas da política. E o jornalismo, o bom jornalismo... É bom destacar isso, o bom jornalismo. O bom jornalismo, tão atacado nos últimos tempos, com a ascensão deste projeto muito bem desenvolvido de ataque aos fatos, de ataque ao debate democrático, de ataque à verdade, que são as fake news. Então o jornalismo, sim, sempre teve, e cada vez mais o bom jornalismo tem esse papel político. Essa missão política, de contribuição política, de cidadania ativa, de oferecer ferramentas, dados e fatos para que o cidadão, na sua autonomia, possa interpretar, nós somos uma profissão que também contribui com a política. Então, acho que não é mais e nem menos, apenas uma forma diferente, parafraseando o slogan da Salgueiro, uma grande escola de samba de São Paulo, que é nem melhor nem pior, apenas diferente. Então, eu vou trazer isso para a política, seja no jornalismo ou como um agente público num cargo eletivo, nem melhor nem pior, apenas diferente, com diferentes responsabilidades e atuações. E o próprio eleitor filtra, né? Porque basta ver que precisa ser um bom político, precisa ser um bom jornalista. A gente vê casos de jornalista que se elege, depois não sabe o que faz com o mandato e os votos desaparecem. Porque vem da compreensão do seu papel, né? Primeiro, acho que também tem um pouco disso, acho que a gente sempre tem que destacar, e nessa última jornada eleitoral sempre falava disso. Ninguém é dono do voto, então também os políticos têm que mudar a sua concepção, como ainda olhando para uma tradição, como daquela expressão aqui, abrindo uma expressão chula, que é o curral eleitoral, isso tem que ir por água abaixo, ninguém é dono de nada. Porque como a gente brincávamos, né, no silêncio da urna, no ato pessoal, que o cidadão vai fazer a sua escolha e o eleitor tem que fazer isso, vai fazer a sua avaliação, o seu processo. Isso é saudável para a própria democracia, né? Então, assim, não é só do jornalismo, mas acho que enquanto cidadão é que a gente vai construir a sociedade. Você atuou durante quantos anos como jornalista? Nossa, pergunta desafiadora agora, porque tem que fazer os cálculos, né? Eu tenho 20 anos de formado, então aí foram pelo menos uns 15 anos, porque 15 anos. Eu atuava já como jornalismo, depois fruto do jornalismo cultural, eu fui para a gestão pública de cultura do nosso município, né? Foi um período que atuei aqui enquanto, na época, se chamava superintendente de cultura e turismo. Na gestão da ex-prefeita Adeliana. No seu primeiro mandato. Né? Fruto da militância do jornalismo cultural, do ativismo cultural, eu ocupei esse espaço. Foi com muita honra no forte governo da presidenta Dilma, onde a gente, já instrumentalizando, o Brasil vinha desenvolvendo a política pública do Sistema Nacional de Cultura, então eu tive
a alegria de, na cidade, implantar o sistema, de começar, né? Porque ele ainda está em processo, inclusive está atrasado. Então, foi nesse processo, depois de superintendente que eu estive como vereador, e depois eu voltei ao mercado. Porque político não pode ser profissão, né? O cargo eletivo não é profissão. Tem gente que fica, o que eu vou fazer? Fácil, volta para o mercado de trabalho, volta para exercer a tua vida, a tua profissão, onde quer que seja. E estava falando muito em área cultural, né? Queria que atua muito fortemente nessa área cultural, que fizesse uma análise para a gente, como anda a cultura aqui em São José, como anda a cultura principalmente em Santa Catarina. A gente sabe que houve muita polêmica ultimamente com a Fundação Catarinense. Queria que fizesse um explanado assim para a gente. Emendando também com a pergunta, isso deve ser uma pauta tua nesses 4 anos de legislatura? Sempre foi, é da onde eu venho, porque a cultura ela é transversalidade. Quando você debate cultura de verdade, você está falando de qualidade de vida, você está falando de benefícios na saúde, você está falando de educação, você está falando de segurança pública, porque nós não estamos falando da prática de eventos, estamos falando de uma política pública. A cultura ela tem a grande capacidade de expressar, resguardar e potencializar as identidades de um povo. Quando se investe em cultura de verdade, você permite que a população respire melhor. Porque você vai se relacionar com a tua comunidade, você vai se relacionar com o seu bairro de forma saudável. Criando vínculos, né, cara? Claro, você cria os vínculos com o seu território e você permite que a cidadania aconteça, de fato, que as pessoas vão criando autonomia de pensar, de refletir e de expressar. Então, assim, eu sempre atuei na cultura. E a cultura, ela é política. Eu sempre trabalhei, um dos símbolos da minha campanha, eu sempre ligava com o pessoal, é a Bernunça. A Bernunça é a única personagem aqui no nosso Boi de Mamão, nós que estamos aqui nesse espaço, né, um folguedo popular muito forte, onde não é uma pessoa só que faz a brincadeira dela acontecer. O boi é uma, a maricota é uma, enfim. A Bernunça não, a Bernunça é mais de uma pessoa para a Bernunça entrar na roda e brincar. O que é a democracia? Pra formar aquela minhoca, né? O que é a política? O que é a democracia? É a participação de pessoas plurais e diversas. Então, eu acredito que a cultura ela é política. Mas fazer a pergunta sobre o contexto, né? Nós passamos um período de grande ataque à cultura, porque quando você quer destruir a democracia, você ataca a cultura, de muita mentira, de muita inverdade, de muita deturpação. Né? Foi destruído o Ministério da Cultura, né? Então a gente tem a volta do Ministério em 2023, a volta do Ministério, a volta do Sistema Nacional de Cultura e a volta do Fomento. Nós estamos num processo muito bonito, né, com os comitês de cultura em todo o Brasil, todas as capitais. Teve um tempo que a pessoa que trabalhava com cultura chegou a ser criminalizada, inclusive, mas né? Assim, mas isso aí é a maior da hipocrisia nacional. O Banco Itaú, então não é coisa de esquerdista ou de um vereador eleito do Partido dos Trabalhadores. A Fundação Itaú, um dos ícones do mercado financeiro, na sua pesquisa ela aponta que a cultura no Brasil representa 3% do PIB nacional. Nós geramos mais riqueza do que a indústria automobilística. Só isso é para desmascarar todas aquelas pessoas que querem atacar a cultura, atacar a lei de incentivo. Você está falando de geração de emprego e renda, de riqueza, de movimento da economia. Então, quando a gente briga por isso, a gente está falando de que a pessoa artista, o trabalhador e a trabalhadora vai comprar na farmácia, no mercado, vai pagar o seu aluguel. Vai aumentar a economia. Vai aumentar a economia local. Então tem que parar com essa palhaçada, desculpa a expressão, de criminalizar a cultura. Criminalizar que nós somos um pilar da economia. E a cultura é totalmente conectada com a educação, né? Nós temos os dois extremamente conectados. E quando você trabalha a cultura, você trabalha essa visão de mundo, né? Você trabalha a educação. Porque o educar é uma expressão cultural. Exato. Cada povo educa de uma forma, cada sociedade, cada agrupamento tem no seu processo antropológico, tem uma forma de educar. Mas antes de a gente voltar para cá, eu não te respondi ainda sobre a avaliação do cenário cultural. Santa Catarina, nós vivemos um retrocesso assustador, porque é um absurdo, porque a falta do espírito republicano nesse país está vergonhosa ainda. Nós conseguimos aprovar na pandemia a Lei Paulo Gustavo, que era um auxílio emergencial. Demorou, teve para ser colocado em prática, foi o movimento da sociedade civil no judiciário e só conseguimos efetivar com o presidente Lula. E, infelizmente, teve gestor que não queria aplicar a Lei Paulo Gustavo porque dizia que era uma lei de viado. Olha o desrespeito a um dos grandes artistas desse país que deu nome à legislação, vítima da Covid e do negacionismo científico.
Então já começa a vergonha, vergonha. E detalhe, o gestor que fez isso é um criminoso, porque ele impediu de injetar recursos. São José foram quase 2 milhões de reais. Pensa São José negar 2 milhões de reais entrando na economia da cidade. Então, em Santa Catarina a gente viveu isso porque, infelizmente, a Fundação Catarinense de Cultura foi uma luta, infelizmente era uma pessoa que caiu da gestão, porque era uma pessoa que não era republicana. Então, e nós estamos ainda com muita dificuldade, nós temos que fazer muitas denúncias, porque mudaram o PIC, que é a nossa Lei Rouanet de Santa Catarina, alteraram bastante, trancaram isso, então vários escândalos. Agora a gente, com a mudança na gestão, acho que o governador ouviu o setor, a sociedade, a pressão e compreendeu que era necessário. E ainda Santa Catarina está muito atrasada no sistema. Nosso conselho ainda não é da forma como deveria ser, então tem muita coisa atrasada. Aqui em São José nós também, com muita luta da sociedade civil, o conselho foi retomado esse ano. Pressionamos, tivemos conferências, temos a questão da Lei Paulo Gustavo, está em andamento algumas questões, e com muita pressão estamos aguardando que o prefeito coloque em prática a Lei Aldir Blanc, que são R$1.700.000, que o nosso Conselho Municipal de Política Cultural aprovou, fez todo o processo, acompanhou, e a letargia, infelizmente está demorando demais isso, mas as notícias que a gente tem é que já foi contratada a empresa que vai fazer a gestão disso. Acho que foi uma decisão sábia, terceirizar essa gestão nesse momento, foi bom, não é ruim isso, para que a gente tenha bons editais, uma boa comissão de pareceristas para que isso aconteça. E nós precisamos que São José, que está atrasado, faça o seu plano municipal de cultura, que é um dos pilares para a gestão, que é pensar a cultura por 10 anos, e que coloque em prática o nosso Fundo Municipal de Cultura. Porque agora a Lei Aldir Blanc, com a volta do Ministério, isso é uma diretriz do governo Lula, nós teremos aí um repasse por 5 anos. Isso é lei nacional. Então vai ter recurso chegando e o município tem que fazer a sua parte. Muito bem. Nós estamos aqui com 3 jornalistas aqui nessa mesa para bater um papo. Isso é muito bacana, muito legal. E quero agradecer mais uma vez o Caí por estar com a gente. Fabrício Scandioso também, nosso coordenador aqui da TV Câmara de São José. Uma pergunta que eu queria te fazer também, e é mais inicial, mas eu vou aproveitar para te fazer. Como é que foi o estalo do momento em que você decidiu assim, cara, eu acho que eu posso sim contribuir como vereador? Como é que foi esse instante? Porque eu pergunto isso e eu quero contextualizar também, porque muitas das vezes as pessoas que estão nos acompanhando já tiveram em algum momento da vida vontade de ser vereador, de poder atuar na política, de poder fazer a diferença. Muitas vezes gente aí, na liderança comunitária, enfim, pessoas que têm muito a prestar, muito a ajudar a sociedade. Como é que foi para ti esse instante, essa virada? Sou jornalista, estou contribuindo, mas espera aí, dá para contribuir diferente, dá para contribuir um pouco mais, né? Eu colocaria aqui 4 pontos que me levaram a chegar nesse caminho. Assim. Primeiro, que eu venho de uma família extremamente politizada. Na minha família, ninguém nunca tinha exercido cargo eletivo. Já tinham disputado a eleição. Eu tenho um tio que sempre lutou muito no campo, né? Tem uma história em Florianópolis. Mas a minha família nunca ocupou funções públicas, né? Estavam em gestões, né? Enfim, em funções como essa. Então foi uma família, eu cresci, que a nossa família sempre debatendo política, sempre debatendo esse cenário, com uma compreensão de que isso é um processo de cidadania, né? Acho que esse é um pilar. O segundo pilar foi na minha própria formação, né? Principalmente eu sempre falo isso muito voltado dentro do movimento escoteiro, que sempre despertou muita liderança, senso comunitário, senso de coletividade. Eu acho que isso é latente na concepção de quem sou também. A nossa profissão, que sempre permite a gente estar em diferentes ambientes e lendo e vendo os fatos, né? E traz nesse debate, e daí tanto o jornalismo cultural como no jornalismo político, onde eu passei por algum tempo também, inclusive aqui nesta casa, né? Quando eu estive na função de dirigir, liderar a TV Câmara, então me aproximou muito disso. E depois no ativismo cultural, na luta cultural, do movimento cultural, passando como superintendente, o próprio setor foi pulsando, foi jogando, chegou a hora, tem que ir, tem que representar, tem que falar da cultura, tem que debater a política pública de cultura, que é a pauta que eu sempre carrego, né, um dos pilares da minha luta. Então isso me fez jogar e apostar e ir para uma disputa eleitoral e dizer, vamos lá contribuir com a cidade também.
Não houve virada de chave, então. Houve, na verdade, um crescendo. Caminho natural. Um processo que foi... Segundo mandato, legal. né? Votação 2.355 votação muito Foi melhor boa. que a primeira, Caí? Bem melhor. Mas eu vou fazer uma pergunta sobre a primeira. Na verdade, sobre 4 anos, voltando um pouco. Faltaram 2 votos, né? Isso. Pra se eleger. Como é que fica a cabeça do cidadão uma hora dessa? Porque assim, é pior. Aí eu falo, é pior a pessoa perder por muito ou ela perder por 2? Porque 2 é eu e o Fernando, tipo muito assim, cruel, meu Deus, é muito cruel. Como é que ficou a cabeça do Caê depois disso tudo? Não, no primeiro momento, assim que saiu o resultado, no primeiro momento, é claro que olhar para o lado, porque assim, o meu processo político nunca foi solitário, né? Sempre caminhei em grupo, decisões foram tomadas em grupo, até mesmo quando às vezes eu pensava de uma coisa, mas o grupo fazia uma reflexão de outra, eu sempre escutei, né? Então o primeiro momento é consolar todo mundo, né? A minha mãe naquela noite ainda falou assim, isso é uma libertação, meu filho, porque ela era contrária, ela Só muda o endereço, ama né? política, mas não queria que alguém, né, da sua casa vivesse o processo que é muito dolorido, o processo político, né? Tu machuca muito, a sua vida é exposta, então isso é muito pesado. Então aquele momento foi primeiro, acalma todo mundo, depois tentar entender o que é o contexto, era um contexto de pandemia. Então, muitas pessoas não foram votar, pessoas que estavam, seja porque ou estavam com Covid. Foi uma eleição diferente, né? Foi uma eleição muito difícil, né? Era um processo, o Brasil vivia um processo ainda muito tenso, a polarização ainda estava muito mais latente, né? Então, você apanhava muito na rua. Mas eu diria que foi, hoje, olhando para trás, hoje, eu digo que como foi saudável. E lá você concorreu por quem? Que partido você estava Pelo lá? PDT. Pelo PDT. Você virou suplente do André. Isso, suplente Mas do companheiro André. O André chegou a sair alguma vez pedir nenhum licença? momento. Não. Nós vamos trazer o André Ali, aqui. ó. Eu vou trazer o André aqui. A primeira coisa que eu vou falar assim, que socialismo é esse? Que socialismo é esse? Não há nenhuma licença médica, né? Nada. Não, mas Meu teve Deus, um momento ali, teve um momento que daí eu voltei ao mercado de trabalho, estava numa reorganização da vida, logo em seguida depois, então, me permitiu chegar ao partido que há muito tempo eu já recebia convites, né? Já desde a época de secretário eu sempre militei muito próximo ao PT, né? Já tinha convites naquele momento para ir ao PT, para ir para lá, mas o grupo ficou naquela de esperar esse processo, tanto que eu fui muito bem recebido no partido, né? Eu logo, teve um tempo depois, eu já me desfiliei do PDT, porque eu tive a alegria de trabalhar com a deputada Luciane Carminati, com quem já enquanto vereadora eu fazia algumas dobradas no debate cultural, né? Então, em respeito aos 2 partidos, eu me desfiliei, né? E fui trabalhar com a deputada e fazer a nossa jornada de chegada ao PT. Como eu disse, eu já tinha militado contra o impeachment da presidenta Dilma, já no segundo turno com o presidente Haddad. Nós já fazíamos muitos debates junto com o PT, pelo movimento cultural também. Então foi uma chegada natural, como eles mesmos dizem, demorou, mas chegou, né? Então, Sim. O perder uma eleição nos permite muitas vezes retomar e reorganizar a vida para um outro espaço. E daí eu volto a algo que eu falei lá no início. Não pode ser carreira. Então, perder me permitiu exercer o que eu defendo, que não pode ser uma carreira. Não é que você não possa dar sequência, está tudo certo, não é isso que eu estou atacando. Mas é a compreensão de que você não pode viver só disso, e só nisso. Porque às vezes as pessoas perdem os seus ideais por viverem só nisso. Eu vi uma frase esses dias, Caí, que vem ao encontro disso, que ela dizia o seguinte, né? A gente precisa, enquanto eleitor, enquanto cidadão, não dar o voto para aqueles que querem entrar para a política para ganhar dinheiro. Ou seja, a pessoa vem para a política para ganhar dinheiro, para fazer disso o seu ganha-pão. A pessoa entra para a política para contribuir. E o que ela ganha na política é para ela poder fazer aquilo que tem que ser feito, ter os seus assessores, enfim, poder se movimentar, fazer os trabalhos que tem que fazer para ela se manter, mas para fazer os trabalhos na comunidade, na sociedade. Eu achei isso muito acertado, de certo modo. Eu acho isso interessante. Claro, o voto, ele é particular, sigiloso, cada um vota do jeito que bem entender. Mas eu acho isso interessante, né? Porque a política, ela sobrepuja tudo isso, né, Caí? Porque assim, enriquecer na política tem uma coisa errada, tem uma conta que não fecha. Não fecha. Não pode ser meio de vida. Com todo respeito, enriquecer, você vai ter um subsídio para a tua manutenção, é muito bacana, é muito bom. Sim, é fato, porque você se dedica muito tempo a isso, está tudo certo. Agora, quem enriquece na política, alguma conta não está fechando. Né? Não está fechando. Então, acho que isso é algo que tem que ser muito bem
existe uma responsabilidade muito grande. Eu concordo contigo. Quem olha para cá com o objetivo de meio de subsistência tem alguma coisa muito errada. E nós não vamos muito longe, né? Porque eu conheço, por exemplo, alguns colegas que foram candidatos nas eleições e que certamente o nosso telespectador também sabe, gente que tentou a política como um meio de subsistência. Um meio de aqui ganhar o seu salário e dizer assim, poxa, agora eu estou lá, respiro um pouco melhor. Eu acho isso bastante crítico do ponto de vista de democracia, do ponto de vista de representatividade. Eu diria mais além. Né, isso é uma Caê? coisa muito séria do ponto de vista de sociedade. De sociedade. E isso é o reflexo da sociedade que nós temos. As Exato. pessoas ainda olham para a política com o seu umbigo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos voltar 4 anos atrás na pergunta que vocês me fizeram. Quando eu estive nessa casa, eu vou citar 2 trabalhos que muito me orgulham do legado, que eu também tive que aprender a ter orgulho do que foi feito. Junto com outros parlamentares, nós startamos um processo de acompanhamento das crianças vítimas de violência sexual em São José. À época, em 2017, 1.700 crianças que foram vítimas de violência sexual não tinham atendimento psicológico e outro suporte, que era a obrigação da prefeitura. Olha. Começamos a mexer nisso e isso foi longe. Envolveu luta do Conselho Tutelar, Secretaria da Assistência, mexemos com muita coisa. E o outro ponto. São José é o segundo município a ter a lei dos absorventes nas escolas, que eu fui o autor dessa legislação. Eu não, o coletivo Menstruando Sem Tabus. A gente estava conversando sobre isso antes de começar o programa aqui. O coletivo Menstruando Sem Tabus, que são companheiras que me procuraram para ser o autor da lei, que elas foi o vereador, o parlamentar à época, que elas se identificavam para defender essa legislação, mesmo tendo companheiras vereadoras. O segundo município do Brasil, e essa lei foi colocada em prática. Pergunto, quando eu estava na rua, você acha que o eleitor estava mais preocupado com isso ou com o buraco na casa dele? Pois é. Então, o tal do umbigo, né? Isso explica o porquê que existem políticos que vão entrar para a subsistência para ganhar a vida. Porque a sociedade ainda está muito... Eu não vou nem dizer que isso não é falta de maturidade. Isso é falta assim, de compreensão do que é a política, isso é falta de valores. Será porque a nossa democracia é muito Jovem, nova? é jovem. Não dá para dizer que não é, né? Sim. É muito recente. A gente saiu de uma ditadura há pouco tempo, gente. Tem gente ainda defendendo andar para trás. Tem gente defendendo ainda ir para frente do quartel, voltar para trás, querendo rasgar uma Constituição cidadã. As pessoas não querem avançar. Esse grupo é que está cada vez menor, mas ainda é uma sociedade tão egoísta que se preocupa com o buraco da sua casa e não porque tem gente passando fome. Exato. Não está preocupado que tem lá no Contestado gente morando em casebre, porque essa cidade tá atrasada em projeto de moradia urbana. Não é para outro canto, não. Anda em São José. Vai lá no Contestado ver aquele povo sobrevivendo. Estou falando uma comunidade. É o senso de prioridade, Ou né, vai um pouquinho mais para o lado, vai no Morar Bem para ver jovens sendo assassinados no meio da rua. Nem tudo é a beira-mar que é bonita. Só que as pessoas estão preocupadas com o buraco da sua rua. Porque elas estão preocupadas consigo. Não importa se o outro está morrendo. Isso é a necropolítica que está entranhada na sociedade. E a gente vê, né? A gente vê o quê? A gente vê muitas das vezes esses problemas quando a gente se depara com o problema, né? A gente está preocupado com o buraco da rua. Mas tem gente pra caramba no hospital lá precisando de ajuda. Aí quando você precisa do hospital, você chega lá e se depara com aquilo e diz, opa, alguém precisa me olhar. Mas enquanto você estava olhando para o buraco da sua rua, tinha um problema extremamente maior lá que você não estava nem conta. Agora você está precisando de ajuda. E quando foi para ajudar outros, né? E você não ajudou. Quando foi para dizer que a pessoa não consegue ir numa unidade de saúde porque não tem ônibus. Exato. Porque desde a pandemia, meus caros, nunca mais voltaram os horários e as linhas de ônibus ao normal. Isso é interesse de quem? Não é do povo. Diga-se de passagem, resistiu, né? Porque depois que acabou a pandemia, nós continuamos ainda com alguns processos extremamente questionáveis de atendimento. Graças a Deus, alguns desses a gente conseguiu superar, voltamos, né, a esse novo normal, como foi dado o nome. Mas alguns, infelizmente, ainda resistem e precisam por que não se voltou? atualizar. Não voltou porque é o povo pobre que precisa do ônibus. Quem toma a decisão não anda de ônibus. E que é justamente quem move a cidade, né? Quem toma a decisão não precisa ir trabalhar, buscar filho na creche. Quem toma a decisão não está nem aí que final de semana não tem ônibus, porque o meu lazer está garantido. Que é isso? Quer dizer que eu só posso andar de ônibus para ir trabalhar?
Isso é explorar as pessoas. E muitas vezes os ônibus estão numa situação interna ali. Eu pego ônibus aqui, já peguei aqui, que eu estou morando aqui na Ponta de Baixo. Tem ônibus que a situação por dentro é uma coisa absurda. É isso, sabe? Então, assim, se a gente não virar a chave, não vai mudar a política, vai voltar a ter político querendo seguir esse caminho que você falou, e as pessoas vão continuar decepcionadas e frustradas, porque as pessoas não querem, foi impregnado na sociedade. Por que é esse alto índice de abstenção? Porque é impregnado, a antipolítica quer destruir a participação popular, a participação cidadã, porque isso é importante para a manutenção de quem está. E como combater isso? Cidadania, é exercício diário de cidadania. Ou a gente vai para a rua. Quantas vezes o nosso partido, antes das eleições, estava nas praças debatendo o que as pessoas queriam para a cidade? Não era ano de eleição. Nós não estamos lá, sendo xingados, sendo confundidos, porque as pessoas acham que não. Esse cara vem falar, vem debater. Então é cidadania, é exercício de escuta, é voltar para as escolas, a participação de escolhas. Por que os jovens não podem isso? Por que foi retirada a eleição de diretor? Isso é atacar a democracia. A gente tem que voltar a ter eleição direta nas escolas. Porque lá, sim, a juventude, os pais têm que ter autonomia de escolha, de decisão do que querem. Isso é uma prévia para as eleições municipais, eleições nacionais. A gente tem que voltar a mostrar que a política, nosso sistema democrático, ele pode não ser o melhor, mas é o melhor que a gente tem. É o melhor que tem. Ele pode não ser perfeito, mas é o melhor que a gente tem. É escolher, é ganhar e perder. Quando a gente perde uma eleição, é saber que, paciência, eu perdi, teve erros, teve acertos. Vida que segue. E vida que segue. Agora, eu não vou atacar e pedir voto impresso, né? Eu que fui sempre eleito pela urna eletrônica, daí quando eu perco, eu vou lá atacar a democracia. Então, isso é arriscado. E a gente muda dessa forma. E é difícil, as pessoas estão desacreditadas, elas estão desanimadas, que é fruto de um programa que tem... E não é só no Brasil, né? E não é só no Brasil. A gente não pode olhar achando que é só o Brasil. Não é só no Brasil. Caio Martins, nós estamos passando por um processo que é um processo muito louco, eu diria, diferente, que é o processo da inovação, das tecnologias. Não conseguimos hoje ficar longe dos celulares. Né? Ficar um dia sem o celular hoje é uma coisa praticamente impossível. Ao passo disso, nós estamos hoje vivendo com tecnologias superiores aos celulares ainda, recente agora. Nós estamos gravando essa entrevista aqui no mês de outubro de 2024. Talvez você esteja vendo em outro momento aqui da nossa programação, tá? Declara a utilidade desse assunto aqui, da importância do nosso vereador Caio Martins, né, que está sendo entrevistado aqui. Então, nesse instante, nós temos o lançamento ontem, né, do robô Optimus, aí do Elon Musk, feito em larga escala, né, uma quantidade enorme. Ou seja, as tecnologias estão evoluindo. E a gente observa, Caio, que a sociedade está cada vez adoecendo mais. Né? Essa questão, como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? E trazendo mais na esfera municipal, no nosso dia a dia, para as pessoas, para o munícipe que está acompanhando a gente agora, como é que a gente pode trabalhar isso para valorizarmos e priorizarmos realmente aquilo que é importante no dia a dia do cidadão? Se a tecnologia chegar no morar bem, ela vai ser saudável. Agora, enquanto ela ficar só no reduto do Bosque das Mansões, ela é prejudicial. Acho que se a tecnologia estiver a serviço das pessoas, a serviço da sociedade, ela é necessária e ela é urgente. Ela não pode ainda estar no status que você bem falou. A gente continua com uma sociedade adoecendo. A gente continua com uma sociedade cada vez mais dependente. Todos nós estamos. Exatamente. Não é o outro. Nós estamos dependentes. Um experimento numa escola esses tempos atrás, em que as crianças tinham que chegar e guardar os celulares para entrar na escola, causou um fuzuê. Não sei se vocês acompanharam essa experiência, assim, criança atravessando, não sei o quê, e coisa e tal, mas com o tempo foi vendo as crianças voltando a brincar na hora do intervalo, ou a criança que não queria comer porque não tinha tela na frente. Então é um tema muito delicado. Eu acho que a gente não pode ir para um extremo ou para o outro. Se a gente nega tudo isso, a gente está sendo inconsequente. E se a gente só olha que precisa chegar ao máximo de tecnologia, também pode ser um perigo. Então a gente tem que caminhar
no discernimento, no bom uso e a serviço das políticas públicas. Então, aí é que elas têm que chegar. Acho que a tecnologia, ela tem que estar a serviço da gestão pública, para que a gente possa ter respostas rápidas, monitoramento rápido, qualificando o diagnóstico de serviços que precisam ser executados. Né? E não é só na saúde, como na época de eleição, todos os candidatos falam. Não é só lá. Interessante isso que eu falo, porque assim, eu consigo pedir um Big Mac, uma coisa pelo celular, me levar para o Rio Vermelho, para o Ribeirão, qualquer lugar daí. Comprar uma passagem aérea. Mas não consigo a receita da minha filha de remédio contínuo pelo WhatsApp, pelo celular. Eu tenho que ir lá no hospital infantil, passar uma manhã, e sair com a coisa para pegar remédio. Então é isso que a gente precisa qualificar. Como que a tecnologia... E a gente não está nem falando do novo robô do Elon Musk. A gente está falando muito exterminador do futuro. A gente está falando de programas básicos para a gestão da saúde, para a gestão do transporte coletivo, para a questão do monitoramento das obras de cuidado da cidade. Eu não falo nem das grandes de infraestrutura, eu falo de zeladoria, eu falo de buraco de rua, eu falo de capina, eu falo de terreno que está abandonado. São estas questões que a gente precisa que a tecnologia esteja posta e a serviço. E eu não sou daquele também que falando como se tudo fosse fácil, não, como que a prefeitura não faz porque não tem vontade. Acho que também não é por aí. Acho que a gente tem um processo que está atrasado e gestão, eu falo nas gestões como um todo. Tem todo o engessamento natural também de uma gestão pública, né? Que são os processos que infelizmente estão ali. E também não sou daquele que ataca a burocracia por atacar, que não, a culpa não é da burocracia, a culpa é das pessoas, que a burocracia é processo. A burocracia não é para ser trava são as pessoas que tocam a burocracia. Perfeito. Burocracia é uma boa reflexão. Gente, burocracia é processo, tem que ter um rito, tudo tem rito. Tem rito. Né? Até para tomar banho a gente tem um rito. Claro. Começa por aqui, começa por ali, tem que passar por lá, calma. Tem que estar falando da coisa pública. Então, eu acho que é um pouco, sabe, que é nesse caminho, assim. Acho que a tecnologia está aí, e volto para a minha área, né? A cultura está aí, as novas tecnologias estão a favor da produção artística e cultural. Que, diga-se de passagem, é algo fantástico. Algo fantástico. Só que eu acho que a gente nunca pode perder o horizonte. Queremos tecnologia para todas as pessoas, em todos os recantos, porque senão a sociedade que já é excludente vai ser exterminadora. Porque daí, vamos atacar... O robôzinho do exterminador. E daí eu vou mandar um recado para quem defende a meritocracia. Desculpa, a criança do Morar Bem nunca vai largar no mesmo nível de quem mora no Bosque das Mações. Esse é um grande desafio a ser vencido ainda, né, Caio? E realmente trabalhar essa área é uma área extremamente desafiadora, porque é sensível para se trabalhar, mas necessária, né? Muito necessária. Não há sombra de dúvida sobre isso. Eu acredito, né, que com o passar dos anos, Caio, a gente conseguiu ter avanços nesse sentido, né? Porque nós conseguimos hoje, nós temos cotas hoje, muito criticada, inclusive, por muita gente. Para quem nunca precisou, né? Porque na época lá do Império, que tinha cota para os filhos bastardos estudarem na Europa, lá dos poderosos, ninguém nunca falou nada, né? Exato. E necessária, né, Caio? Justamente, é uma equiparação. Muitas das vezes há quem discute, mas completamente, não é favorável, no sentido de realmente permitir o acesso a essas pessoas, né? Hoje cedo ainda refletia sobre isso, a questão de visão de mundo, né? Visão de mundo. Cada um vê as coisas de um ponto de vista, e todo ponto de vista é a vista de um ponto. Agora, quantos pontos nós temos? Quantas histórias, quantos traumas, quantas situações tristes, né? De pessoas, às vezes, entregues a bebidas alcoólicas, drogas, uma situação realmente... Vou te falar, vamos voltar àquele caso das 1.700 crianças que não foram atendidas por violência sexual? Sim. Todos os estudos mostram que há uma tendência de quem foi abusado repetir o abuso. Exatamente. Tudo se a gente não romper certos ciclos das diferentes violências, a sociedade continuará a ser violenta. Padecendo. E a maior parte dessas crianças violentadas foram dentro de casa. Por familiares. Então, acho que isso já mostra muito papo hipócrita de uma sociedade que prega uma violência, né? Vou falar enquanto um homem gay. Quantas vezes a gente ouve absurdos falando de pessoas LGBTs, não fomos nós que cometemos a violência. Exato. Muitas vezes foi o famoso cidadão de bem. Exato. Então a gente está falando daí, por que muitas vão parar no alcoolismo, muitas vão falar na questão das drogas, ou porque muitos estão nas ruas. Exato.
todo mundo ataca como a população em situação de rua fosse toda igual. Se nem todo político é igual, como é que toda a população na rua é igual? Muitos estão lá, trabalhei muito tempo com a Pastoral do Povo de Rua. São histórias doloridas. Tem a pessoa que faz merda, mas tem muita gente. O primeiro que eu conheci em situação de rua, por exemplo, era um almirante da Marinha. Falava 5 idiomas. Um escritor de mão cheia. Quando a esposa faleceu, ele saiu a caminhar no mundo e virou uma pessoa em situação de rua. Era em Canasvieiras, não? Não. Eu conheci um Canasvieiras que era uma situação... Esse cara é bandido ou é um cara que veio das Forças Armadas? E aí, como é que fica? Então a gente tem que cuidar muito. A sociedade tem a mania de querer rotular todo mundo igual. Exato. Colocar tudo no mesmo balaio, né? Porque isso é mais fácil, né? É mais fácil, porque não precisa desenvolver política pública. Exato. Que precisa de quê? De monitoramento de índices. Não precisa refletir, né, Gaia? Não precisa refletir. Você apenas pega o balaio de siri e joga tudo lá dentro, né? E pensa em outra coisa, para conectar isso com a tua pergunta da tecnologia. Como é que a gente vai ficar com as questões das políticas de saúde mental? Que 2030 já tem estudos que apontam que vai ser o nosso maior desafio da saúde. Acho que vai chegar antes. Chega antes. Exatamente. Nós jeito que estamos andando. E a nossa rede municipal não está pronta. Aliás, está ultra atrasada. O público como um todo, porque para te pagar uma terapia, só quem tem recurso e está caro. O SUS não está dando conta. Então, assim, nós temos um desafio nessa legislatura que vai ser debater a saúde mental, o atendimento e a lógica do atendimento. Diga-se de passagem, Caí, nós tivemos, inclusive nessa legislatura passada, um tema que foi extremamente sensível, nós sentimos muito aqui, inclusive em alguns momentos aqui, praticamente quase impossível permanecer vendo a situação das mães de filhos autistas, em que a gente assistia aquilo e era como se fosse algo que a gente desconhecia, né? Que é uma situação pesadíssima, o que vivem as mães, os pais, mais ainda as mães, que muitas das vezes veem os maridos ir embora e assumem a bronca, e é uma bronca que em alguns casos é extremamente pesada. Vimos mães aqui no nosso plenário da Câmara, em eventos organizados, rodas de conversa da Câmara Municipal de São José, e tocou muito a gente aqui. O Fabrício viu isso, percebeu isso, foi extremamente difícil, ou seja, essas questões, e foi um aumento muito grande. Esses últimos 4 anos nós vimos um aumento muito grande de casos de autismo. Sim. Né? E a tendência daqui para frente é que esses casos ocorram cada vez mais com maior recorrência, além de outras questões que vão surgindo do próprio adoecimento mesmo da mente, né? Em virtude também, em grande parte, das nossas redes sociais, do desenvolvimento das tecnologias, do mau uso também das tecnologias. Então, voltar os olhos para isso, Caí, você vê como uma prioridade mesmo. Sim, porque no primeiro mandato tive a alegria de ser autor ou coautor de várias leis do autismo, e junto com vários parlamentares aqui que estavam na casa à época, a gente já começou a ser pauta, e eu percebi que nessa última legislatura a qual eu não estava, esse tema foi ganhando força, porque a sociedade passa a debater muito mais, seja pelo maior número de diagnósticos, né, ou por N situações. E daí acho que são 2 pontos. O primeiro você falou, que é quem cuida de quem cuida. Exato. Porque não é apenas garantir os direitos e os cuidados da pessoa autista, mas da sua família, que muitas vezes falta a rede de apoio. Perfeito. Então nós temos que olhar para esses dois lados. A pessoa, na sua plenitude de direitos, de acessos, e a pessoa que cuida, que acompanha. Então, quem cuida de quem cuida. Que às vezes adoece mais do que Adoece muito. E aí são 2 problemas diferentes. Muitas deixam de trabalhar. Então, desse é um debate federal que a gente tem que começar a falar de auxílio. Sim, tem que debater auxílio, sim, porque essa pessoa não tem condições de trabalhar. Muitas vezes, porque ela não tem rede de apoio. Nem mais um problema, né, Caia? Mais um problema. Nem todas as pessoas têm rede de apoio, gente. Nem todo mundo vive num mundo bonito aí que consegue contratar alguém para cuidar. Então é muita gente, então nós temos que debater isso também. Isso falando, mas do autismo, vamos replicar para as outras questões que estão aparecendo, que tu já citou como exemplo. Então, assim, sei que até o prefeito Orvino sancionou uma legislação, que acho que é uma política que vai nessa direção e que vai ter que ser colocada em prática. Não vai ser fácil, não é simples. O município tem hoje o CERTER. Veja só, eu trabalhei na saúde do Estado 4 anos e eu vejo que tem muita lei boa, mas tem uma dificuldade de se implantar. Por exemplo, a lei do câncer. Você tem, em 60 dias, você tem que passar pelo atendimento do câncer. Mas não consegue. Eu pergunto. Passa. Hoje, exame, colonoscopia, uma masectomia, não sei o quê. Todo mundo tem o direito de fazer. E a fila, qual é o tamanho? Como é que resolve isso? E aí, muitos dos problemas estão na porta de entrada.
Eu vou chegar ali na porta de entrada e falar assim, gente, eu estou com depressão, eu sou sozinho aqui com a minha filha, só isso, minha filha também tem uns problemas, toma remédio, não estou dando conta, estou com um problema financeiro, estou com isso, estou com aquilo. O que os caras vão fazer? Eles vão me mandar para casa, vão me mandar tomar um remédio para dormir, vão me mandar para um psicólogo? Ou ele vai ficar no sistema de regulação esperando para o atendimento especializado e vai chegar lá e vai ser o quê? 10 dias. Até lá a pessoa já se cortou os pulsos ouvindo Coldplay. E que muitas das vezes, a pessoa não tem condições, às vezes, né, intelectuais, mentais, enfim, não tem suporte para ir atrás de uma liminar, como em alguns casos a gente observa. Não tem. Né? A pessoa já está adoecida. A pessoa está adoecida e recebe muitas das vezes uma notícia como essa, adoece ainda mais. Ou seja, volta para casa, às vezes, aos choros, dentro de um ônibus lotado, e com gente, às vezes, a julgando e dizendo, essa louca chorando no ônibus, essa maluca, não sabe a situação, o contexto, e realmente se entrega, né? Se entrega à doença, se entrega àquela situação, porque ela se vê, né, totalmente desamparada. Sim. O que é de uma tristeza realmente muito grande. Isso era para tocar o coração de todos nós. E assim, são pautas que a gente precisa tocar, assim, né? Você falou do autismo, assim, falo porque a nossa bancada, né? Porque com as companheiras e companheiros de partido que conquistaram essa cadeira, e esse era um dos temas, tem a companheira Carmen, que foi candidata, e ela debateu muito sobre isso, sobre esse cuidado de quem cuida. Então, na verdade, aqui hoje a gente já falou de várias pautas, que serão pautas desse mandato, porque o nosso partido debateu isso, né? Então, nós temos esse compromisso com a sociedade, e saúde mental é algo que a gente vai ter que... E daí não é o CAE, não é a bancada, não é a cadeira do PT, acho que é essa casa, vai ter que debater muito, e eu espero que com responsabilidade e maturidade, né? Que isso exige de todas e todos nós, porque não vai chegar em 2030, isso já é um desafio. A pandemia deu uma acelerada nessa questão toda, né? Trabalho em casa, volta, pressão de trabalho, as relações estão loucas, as pessoas já não conseguem mais se respeitar, não conseguem respeitar o diferente. As pessoas passaram a olhar o diferente como uma monstruosidade, uma ameaça, quando era para olhar como uma riqueza, assim, que bom que nós temos. Exato. E isso foi uma experiência nessa eleição, assim, que a coisa estava já um pouco melhor. Mas que bom quando chegava alguém e dizia assim, não, eu não vou votar em você por causa do seu partido. Eu falei, que bom, então escolha alguém bem legal no teu partido, que deve ter também. Mas também não diga que só tem problema no meu partido, porque não é verdade. Exato. Tem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas de mais diferentes formas em todos os espectros, e nós que amamos a democracia queremos debater com qualidade, porque nós não temos uma verdade absoluta. Nós temos, como falavas, um ponto de vista, uma concepção social e um programa que nós acreditamos que é o melhor e vamos defendê-lo. Né? O máximo que pudermos, porque acreditamos numa sociedade fraterna, socialmente justa, economicamente viável, ecologicamente sustentável, atenta às mudanças climáticas, sem negar a ciência. Caio, você acha que isso nesse Brasil cada vez mais polarizado que nós temos, de um lado direita, do outro esquerda, alguns lá no centro e tal, você acredita que é possível nós a cada dia avançarmos mais nessa questão de vermos pautas que realmente são boas, portanto direita e esquerda concordam que são boas? Você acha que isso é viável e é possível, ou você acha que nós estamos cada vez mais utopia, defendendo cada um o seu lado e o resto... Como é que você vê isso? A nossa jovem democracia sempre foi polarizada. A diferença é que há um tempo atrás a gente discutia quem queria privatizar mais e quem achava que deveria ser menos privatizado. E eram polos diferentes que debatiam de uma forma muito saudável, com muita respeitosa, tinha um processo eleitoral que ficava a coisa mais acirrada, quem ganhava tocava, quem perdia fazia o seu papel, e sempre foi assim. O problema é que chegou numa era em que a gente está discutindo se a Terra é redonda ou a Terra é plana. Daí isso já é complicado, porque daí não é sobre visão de mundo, é sobre compreensão da geografia. Né? Então isso não é política, isso não é polarização, isso é uma compreensão, né, de estudar um pouquinho, de respeitar a ciência. Mas eu acho que esse ciclo vai abaixar, o mundo inteiro está passando por isso, e acho que vai diminuir um pouco. Então eu acredito que sim, que aos poucos nós vamos voltar para um bom debate. Exato. Que seja uma polarização saudável, onde cada campo esteja ali debatendo, trazendo. Em alguns momentos as coisas vão confluir, nós vamos nos encontrar e vamos votar em pautas em comum, em pautas urgentes. Em outros momentos nós vamos discordar e vamos disputar no voto, e quem ganhar, ganhou, e quem não ganhar vai ter que aceitar e tocar em frente. Exato.
Eu espero que a gente volte a esse ponto, acho que a gente já está voltando, acho que essa eleição mostrou um pouco disso, né? Acho que está dentro do termômetro salutar da democracia. Enquanto a pessoa simplesmente não vai votar em você por causa de uma ideia, isso é maravilhoso. O problema, São as diferenças. o problema é quando começa a querer botar raiva no meio e exterminar quem pensa diferente. Exato. Acho que vai voltar. Eu ia justamente perguntar sobre isso, a questão um pouco de político-partidária, ideológica, com relação ao cenário Brasil e tudo mais. O PT, ele teve uma queda acentuada no número de prefeituras, no número de eleitos em 2020. E esse ano, em nível nacional, ele teve um aumento expressivo, 39%. O PL teve 49%. O que mais aumentou foi o PSD. Mas em Santa Catarina parece, eu sempre vou a Minas, vou a São Paulo, parece uma bolha, uma ilha no meio do restante do país. Aqui ainda há uma certa diferenciação, tanto que o Congresso de Direita foi realizado aqui. Eu estive trabalhando nesse congresso. Balneário Camboriú, né? Em Balneário Camboriú. Mas o governador Jorginho teve derrotas em locais expressivos, né? Como em Criciúma, como em Joinville. Como é que tu avalia o cenário, esse cenário ideológico, político, partidário aqui de Santa Catarina? A gente tem um grande desafio pela frente. Santa Catarina, que tempos atrás já deu a maior votação para o Lula, né? Na primeira eleição do presidente Lula, Santa Catarina deu a maior votação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente diz, né? Santa Catarina não dá certo, que não governou, o PT nunca governou. Já governou grandes cidades, né? Já perdemos, estamos num ciclo de recuperação. Não temos nenhum dos prefeitos presos, são do nosso partido, né? E a gente tem lideranças que estão aí, não só em cargos eletivos, mas estão pela sociedade fazendo a sua construção. Acho que é um cenário, sim, desafiador para nós. Mesmo com o Décio, né, tendo ido ao segundo turno na última eleição, também é um contexto eleitoral... O que nunca tinha acontecido, né? Um do PT no segundo turno. Isso acho que também, claro, isso também se deve... A direita estava toda fragmentada... Acho que tem vários fatores que a gente tem que observar, mas ao mesmo tempo mostra que lá o eleitor no dia a dia, que vai comprar o pão, que vai levar o filho para a creche, não sei se ele está tão preocupado assim com a questão de CPT, PL, MDB, não sei. Sinceramente, eu acho que não. Que parte daquela visão que você falou, né? De cada um olhar, às vezes, para o seu umbigo e ver lá na ponta. Agora nós precisamos olhar com realidade e pragmatismo para as estruturas. Nós temos menos candidaturas do que o campo da direita. Olha para o município de São José. Nós estávamos com 18 candidaturas, PT, PCdoB, acho que 4 candidaturas dos companheiros do PSOL. Todos os restantes dos quase 300 candidatos a vereadores eram de outro campo. E entre os 20 mais votados, a Jumeri também ficou... A nossa companheira Jumeri está ali, a gente por pouco não fez a segunda cadeira. A Jumeri ficou como suplente? Sim, a nossa e dos suplentes de todos os partidos, ela é a primeira. Em número de votação. Então a gente também tem que olhar, logicamente, eles cresceram muito mais do que nós, porque tem muito mais candidaturas. Florianópolis também ocorreu isso, né? Florianópolis também. Então acho que nosso estado está passando por esse ciclo, tem esse contexto, tem algumas tradições, acho que a sua formação... sua compreensão, enfim, há um campo ideológico aqui muito forte da direita e está tudo bem, desde que a gente possa debater com respeito, com equidade e com a defesa das ideias. Eu espero isso. Assim, as pessoas que sempre caminham comigo ficam surpresas que ao caminhar nas eleições eu tenho pessoas que com muito respeito em todos os partidos e sempre param para conversar e perguntar como é que está e tal. Isso é uma característica e é isso que eu acredito na política, né? Porque eu respeito as pessoas. Quero debater ideias, né? Como eu falei ao vice-prefeito quando me ligou, disse assim, você sabe que a gente gosta de debater ideias, nunca atacar pessoas, porque isso é muito baixo. Isso afasta as pessoas da hora do voto. Então acho que esse contexto é o nosso desafio, tá posto, a gente vai caminhar por isso, nós vamos voltar a crescer, acho que tem caminho para a gente crescer. Veja só, na última eleição nós só tínhamos a vereadora Carla, em Floripa, tínhamos a prefeitura de Angelina e 3 vereadores. E tinha um mandato coletivo também. Não, mas digo do PT. Estou falando do PSOL. Não vou falar do PSOL. Hoje nós temos 2 parlamentares eleitos em Florianópolis, esse nosso mandato em São José. Continuamos com 3 cadeiras em Angelina, perdemos a prefeitura. E depois já temos, vamos para outra ponta, temos o vereador Rodrigo em Garopaba. Só para pegar esse
Garopaba já saiu um pouquinho da Grande Floripa, mas, né, aí temos esse cinturão. Então, nós crescemos. Queríamos crescer mais? Queríamos. Mas já crescemos e tivemos candidaturas a prefeito em Florianópolis, em São José, em Palhoça, em Angelina. Se puxar para o estado, teve Blumenau. Isso, estou só falando da nossa região, né? Então, assim, são os desafios. Aí eu pergunto assim, no Nordeste, o PT acabou renovando bastante, eu digo assim, candidatos novos a prefeito, pessoas que nunca tinham concorrido, tal. Aqui em Santa Catarina a gente puxou a Ana Paula para voltar em Blumenau, o Pedro, o Kizai, em Chapecó. Isso. A gente acabou usando o Batiste, os antigos, o Batiste aqui, né? O Florianópolis já fez o caminho inverso, botou um novo que não tinha sido, o Lela. É hora da esquerda se buscar se renovar, se reinventar, ou está num caminho que tu considera correto? Não, vou falar de novo, assim, falar do nosso partido, mas acho que isso reflete para todo o campo, né? A gente tem que urgente renovar no sentido respeitando aqueles que estiveram, né, antes de nós, que puxam esse partido de 44 anos. Acho que tem respeito às grandes lideranças que são necessárias ao nosso partido, mas ao mesmo tempo ir formando novas lideranças, dando espaço para novas lideranças, crescendo com novas lideranças, sejam em idade, seja em diversidade, sejam em ideias ou experiência nas urnas. É necessário para o ciclo da democracia, em especial para o nosso partido, para o nosso campo, que novas lideranças possam ocupar esses espaços, né? É claro que às vezes a gente chama essas lideranças com maior jornada para cumprir tarefas, né, que são necessárias. A gente tinha aqui em São José a grande tarefa de voltar o partido a ter cadeira na Câmara. Então a gente teve uma diretriz desenhada, né? É leitura de contexto, é leitura de cenário e objetivos a chegar. E se a gente cresce pela base, nós precisávamos ampliar nossas cadeiras nas câmaras municipais. Muito bem. Lá, você foi vereador em que ano foi? Foi em 17 a 2020. que estava São José naquele momento e que São José você vai agora ter que gerenciar aí com os projetos, né? Articular a partir da legislatura de 2024. Eu coloco uma característica que me chamou muita atenção nas ruas. São José cresceu, né? Nós estamos aí com, diz o censo, batendo 300 mil habitantes, mas vamos lembrar que os que não responderam, mas vamos ficar no censo. Uma São José extremamente diversa. Uma São José que está ficando muito bonita pela sua diversidade. Muita migração, muita gente de fora chegando na nossa cidade, sejam das regiões brasileiras ou até do exterior, né? De países da América Latina em principal. Isso vai tornar a nossa cidade mais diversa na sua identidade, com novas formas de organizações de vida. Então vai ser uma cidade muito mais culturalmente diversa, crescendo, suas regiões, a sua geografia cada vez, né, sendo ocupada, sendo ampliada. Então é uma São José com esse desafio do seu jeito de ser, do seu jeito de pensar, que vai trazer desafios na política pública, na ocupação do solo e que trará grandes desafios. Assim, se a cidade não olhar para o seu novo desenho de forma atenta, principalmente às periferias e das centralidades dos serviços públicos, nós iremos estourar cada vez mais rápido. Acho que esse é o nosso grande desafio. Uma cidade que se compreenda com um novo desenho nos tempos de hoje para a cidade do amanhã, que vai chegar muito rápido, né? Então, para mim, esse é o maior desafio. Porque normalmente nunca acontece do crescimento, a política pública acompanhar o ritmo do crescimento, né? Mas sabe que 2020, no ano da pandemia, eu lembro que nos debates das sessões virtuais daquela época... Foram muitas, né? Vou falar pelo CAE, né? Não vou falar pelos companheiros da época. Eu sempre apontava, e isso ecoava nos pares. Nosso maior desafio, o SUAS, ia ser o maior desafio, e o SUS. Porque todos nós perdendo poder aquisitivo, pelos diferentes contextos, então muita gente saindo dos planos de saúde e indo para o SUS. Além da escola pública, São José está com déficit de ensino médio já, de escola, né? E o SUAS. E isso é uma bandeira que eu defendi e vou voltar nessa legislatura com muita defesa. E o SUAS não é assistencialismo. O SUAS é política de direitos. É política de direito.
Quem tem fome tem pressa, quem tem casa tem que ter teto, quem está com precisa acessar, como nós falávamos, às vezes eu estou aqui num CRAS, tenho que ir lá para um CAPS. Previsões constitucionais. Direito não é favor. Isso é um mantra na eleição inteira, na minha vida política inteira. Isso não é favor de ninguém. Sabe uma crítica que eu ouvia politicamente? Dizem, Caê, tu pega as pessoas, tu diz onde é que elas têm que ir, resolver as coisas, porque não bota embaixo do braço e vai resolver. Eu falei, eu não sou estagiário de cidadão. Eu sou um agente de cidadania. A pessoa tem um caminho. Ela tem o direito de chegar na prefeitura, ser bem atendida e ser solucionada. Não é para vereador fazer favor, não. Senão a gente não vai mudar a política nunca. Isso realmente é algo bem interessante mesmo, né? Bem interessante. Porque, em geral, o que falta é isso, né? A gente observa, a gente no rádio, na própria televisão, a gente vê pessoas que querem resolver, às vezes, os problemas que não sabem como fazer. Não sabem como fazer. São coisas extremamente simples de resolver. A Carta de Serviços Públicos tem previsão legal, como tu falavas, existe lei para isso. Então a prefeitura tem que publicizar todo momento. Não é fazer a obra que eu estou inaugurando para fazer propaganda de eleição. É publicizar onde é que você vai, qual é o caminho que você trilha. É isso. Isso é cidadania, senão não vai mudar nada. Exato, porque não adianta você ter muitas das vezes aquilo à disposição do cidadão e ele não sabe os passos, não sabe onde ir, não sabe. A ideia é muito fácil para te fechar a porta, né? Porque tu não tem índice que demonstra a procura, porque política pública é fruto de métrica. Qual que é a demanda, quem procurou, o que eu atendi. E isso vai te potencializar a manter o serviço. Senão, como é que tu sufoca um serviço? Tu vai dificultando acesso, vai dificultando... ninguém procura, eu posso fechar. Ou ao contrário, abafa, como o Ambulatrans, que foi uma luta para abrir, só funciona um período num dia da semana. Tem métrica do caramba, porque tem muita gente procurando, e daí não quer olhar para a métrica. Daí falta de decisão política e de respeito à política pública. E a maioria das pessoas que trabalham lá são voluntárias, né? Sim, servidores da maior qualidade, que estão indo fora, muito além do seu turno para manter o serviço aberto. Eu e o Fernando fomos lá fazer uma reportagem no Ambulatrans. Tivemos uma lá. experiência interessante muito com o pessoal. Muito bem recebidos lá no ambiente. E é um projeto que realmente, né, de só uma terça-feira. Eu tenho que esperar a terça-feira para precisar de atendimento. Daí chega lá, daí falta ampliar a rede, falta tratamento de hormonização, falta cada vez mais tornar público o protocolo de atendimento. Só que daí as pessoas esquecem do porquê que nós temos um alto índice de pessoas trans ou travestis que não procuram o serviço público, porque são vítimas de violência, de preconceito quando estão numa porta de unidade de saúde. Diga-se de passagem, entrevistamos aqui, né, uma médica endocrinologista, inclusive essa entrevista está aqui no canal da TV Câmara de São José, um podcast que nós fizemos com a doutora, em que ela falou sobre isso, né, pessoas que não se entendem em determinado sexo, elas não têm aquela identidade, elas assumiram uma outra identidade e aí elas precisam, nesse instante, de ajuda. E elas, muitas vezes, não sabem onde procurar ajuda. E eu perguntei para ela, e como é que funciona essa questão hormonal? E ela me disse, é preciso de uma equipe multiprofissional para ajudar esse ser humano, ela disse. E eu disse, e as pessoas buscam? E ela disse, muitas não buscam, porque não têm acesso, não sabem. E ela falou de questões técnicas importantíssimas, ou seja, essa contribuição, essa ajuda, esse suporte é extremamente necessário para que se viva bem, né? Nós só temos um dia da semana, terça-feira à noite em Campinas, um município desse tamanho, transporte horrível, transporte público horrível, muitas vezes pessoas que foram expulsas de casa, foram vítimas dessa violência familiar. Uma bronca, né? E como é que essa pessoa chega até lá? É uma ideia fazer esse Ambulatrans funcionar todos os dias? É compromisso. Interessante, é o compromisso, Caê. Interessante. Nós vamos brigar até o último momento, nós vamos dar visibilidade, nós vamos fazer essa pauta acontecer e é compromisso. A TV Câmara vai acompanhar. Vamos acompanhar, sim, queremos estar aqui. Caio Martins, quero te agradecer muito, Fabrício Scanduzzi também, e é claro, muito como obrigado. esse aqui é um podcast de boas-vindas ao Caê, nessa legislatura, reitero aqui, nós estamos gravando essa entrevista em outubro de
2024. Estamos aí, poucos meses da legislatura de 2025. Agora o Caio vai descansar depois da campanha, Exato, né? que é uma Descanso campanha merecido. Mas vai ser um tempinho curto aí, uns 15 Não, mas dias aí, sim, para preparar o novo mandato. Mas necessário para votar. Saúde mental, né? Saúde mental, como a gente falou hoje. Nós conversamos bastante aqui. Eu quero deixar esses últimos minutos que nós temos aqui, pelo menos aí 2 minutos, Caio, olhando para essa câmera aqui, ó, que você conversasse com os nossos telespectadores que estão em casa, né, e que naturalmente estão te dando as boas-vindas também aqui na Câmara Municipal de São José, a partir da legislatura de 2025, e conversasse com a nossa audiência. Primeiro de tudo, agradecer a vocês pela acolhida, é uma alegria muito grande estar aqui de volta. Igualmente, Alegria nossa. E agradecer não só as 2.365 pessoas que acreditaram e querem esperançar e transformar a cidade, mas agradecer a toda São José. A partir do momento que nós somos pessoas eleitas, nós deixamos de ser especificamente de quem votou na gente, mas a gente trabalha para toda a cidade. Então, será um trabalho muito árduo, representando o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, com toda a nossa equipe de vereadores e vereadoras que irão ajudar a construir também com você esse mandato participativo, fazendo a cultura da democracia participativa cada vez mais presente e forte aqui na nossa cidade, para construir essa São José que a gente quer, mais justa, mais fraterna, diversa, plural, ecológica e viável. Esse novo tempo para São José, que é responsabilidade de cada um e de cada uma de nós. Seja muito bem-vindo, tá? Uma Valeu. honra ter você de novo aqui com a gente. Tá Valeu, bom, meu Fabrício caro, Scandioso? obrigado. Valeu. Bom, meu querido. Tá? Valeu. Um grande. Muito Tamo bem. junto aí. E a você que acompanhou a gente, gostou do bate-papo? Gostou da entrevista? De repente, né, aquelas pessoas que pegaram pela metade aqui, saiba que essa entrevista, além de rodar em vários momentos na nossa TV Câmara, canal aberto 10.2, também está no YouTube. Câmara Municipal de São José, você acompanha tudo lá E é com bom detalhes. curtir, botar o sininho, igual a Luísa diz, Exato. aquelas coisaradas todas ali. aquilo Né? que Isso é importante, é Sempre importante. tem coisa boa, né? Uhum. Entrevistas aqui maravilhosas, como foi essa que a gente fez aqui com o Caê. Muito obrigado mais uma vez, Caê. Muito obrigado por sua audiência. Câmara Municipal de São José. Juntos pela cidade, juntos por você.